sua família, líder de qualquer coisa na vida, você precisa ser líder antes de você mesmo. E a coisa que a gente que eles têm trago, né, durante todas essas outras semanas, falando o importante de você ser um líder, num cargo de líder, é você já ter sido líder de você mesma antes, para que você consiga ter uma liderança eficaz. E o autor fala, então, que muitas vezes a gente coloca, até coloquei a frase que ele falou aqui, que é: encontramos o inimigo e o inimigo somos nós mesmos. Muitas vezes a gente é do ser humano, e eu não vou falar que eu também não sou assim, de dar desculpas para não ter feito o que tinha que ter sido feito. Então, por exemplo, eu não alcancei aquele cargo de efetivação porque fulana era melhor do que eu. Ou eu não consegui comprar aquele carro dos sonhos porque eu não ganho salário suficiente para comprar aquele carro dos sonhos. Eu não consigo ter uma educação positiva com meu filho porque minha mãe não me tem uma educação positiva. Ela me ensinou de outra forma e eu passo isso para o meu filho. E não é isso. Então ele fala assim que o inimigo das nossas vidas somos nós mesmos. Não é o seu irmão, não é o seu vizinho, não é o seu colega de trabalho. O inimigo das nossas vidas somos nós mesmos, porque nós mesmos nos sabotamos e acabamos criando na nossa cabeça que é o outro, é culpa do outro. A gente sempre quer colocar a culpa em outra pessoa, sendo que o culpado de tudo que a gente dá de errado e dá de certo na nossa vida é nossa mesma. Calma que eu tô um pouco nervosa. O livro fala que muitas vezes a gente acha que uma pessoa que ela é líder de cargo mesmo, ela é uma pessoa bem resolvida, ela é uma pessoa que tem todos os seus pratinhos da sua vida equilibrado. Eu penso que todos nós aqui, por mais que talvez você seja só um adolescente que estuda e trabalha, mas você tem os pratinhos da sua vida que você tem que equilibrar, talvez a sua família, talvez os estudos, talvez a faculdade, talvez uma academia que você queira fazer, um filho que você já tenha para cuidar, um trabalho que você tenha para fazer. E a gente tenta equilibrar todos os dias esses pratinhos para que eles estejam em equilíbrio. E quando a gente acha uma pessoa, quando a gente conhece uma pessoa que ela já é uma gerente, que ela já é um líder de uma equipe, a gente acha que ela tem tudo sob controle. Ela é líder porque ela tem tudo sob controle, porque a empresa acha que ela é uma pessoa ótima em tudo que ela faz. Mas muitas vezes quando a gente vai, o livro fala, né, que muitas vezes eles vão olhar a fundo pessoas líderes, pode ser um presidente do país, pode ser o presidente de uma empresa, ele tem muita coisa ainda que ele precisa melhorar e ele conta junto com seus colaboradores para que eles consigam crescer os dois juntos da mesma maneira. E o livro fala que até uma coisa que o Eduardo trouxe na semana passada, é que muitas vezes a gente fala que... Vou até escrever aqui, peraí. Que quando uma equipe ganha, que foi algo que o Eduardo trouxe na semana passada, que quando uma equipe ganha, a gente dá o mérito para a equipe, mas quando a equipe perde, a gente põe a culpa no líder, porque o livro conta que muitas das vezes em que um resultado não saiu do jeito que deveria, algo não saiu como deveria ter acontecido, a culpa é do líder, porque ele mesmo não está bem resolvido com ele mesmo. Então, muitos dos colapsos que acontecem com grandes líderes, seja líder mundial, líder de uma equipe, líder de uma célula da igreja, pode ser, acontece porque a própria pessoa não está bem com ela mesma e ela não consegue passar isso, passar confiança, passar instruções, foco para a sua equipe. Então, muitas vezes, a equipe acaba ficando mais para baixo, porque o líder não está conseguindo resolver os seus próprios conflitos internos. E aí, no livro, o autor fala algumas situações que ele já passou como líder e alguns exemplos que ele quer trazer para a gente. E o primeiro erro que ele cometeu, sendo líder, era não saber priorizar o que é mais importante. Muitas vezes nas nossas vidas, a gente, na vida do trabalho, na vida pessoal, a gente acaba querendo fazer muitas coisas ao mesmo tempo, sem priorizar o que é mais importante. Então, eu até trouxe alguns exemplos, por exemplo, no meu departamento, que é o recrutamento e seleção. Às vezes a gente pensa, nossa, mas eu vou mandar 10 candidatos para essa vaga porque preciso mandar mais candidatos. Só que, na verdade, eu preciso mandar candidatos que sejam qualificados para aquela vaga. Não adianta eu mandar 10 candidatos para uma vaga que não está no perfil da vaga e a vaga vai acabar voltando para mim novamente.
Então, nesse caso, saber priorizar. Eu preciso priorizar, então, mandar 2 candidatos que eu sei que é certeiro, que o dono da empresa vai gostar, de que eu mandar 10 candidatos, que vai ficar só perdendo um tempo do candidato, a passagem que ele vai gastar para poder ir até o local e o tempo da empresa, de entrevistar pessoas que não estão dentro do perfil. Então, no meu departamento, a gente tem que saber priorizar o que é mais importante. Então, por exemplo, a Michelle agora como nossa líder, ela tem que saber priorizar qual é a vaga que está mais com urgência, qual é a vaga que está aberta há mais tempo, qual é a vaga que eu preciso correr com aprovação para poder passar para as meninas. Eu não posso pegar uma vaga que abriu hoje e colocar na agenda para fazer amanhã se eu tenho umas 10 vagas que foi aberta há um mês atrás e não foi fechada. A gente tem que saber priorizar o que é mais importante. E também na nossa vida pessoal. Eu mesma sou uma pessoa que gosto de querer fazer muita coisa ao mesmo tempo. Então, eu quero fazer academia, eu quero estudar, eu quero fazer hora extra no trabalho, eu quero ter um hobby, porque não quero ficar parada. E aí eu quero fazer muita coisa ao mesmo tempo. E quando você vai ver, você não tá fazendo nada bem feito. Porque você quer fazer academia, mas você pode ficar 1 hora na academia. Mas eu tenho que ficar até mais tarde no trabalho, eu quero fazer uma pintura, mas não tenho dinheiro para comprar pintura, eu quero fazer muitas coisas ao mesmo tempo que a gente não dá conta de fazer, então a gente tem que saber priorizar. No momento, a minha prioridade é a minha faculdade e o meu trabalho. Então a academia vai ficar um pouco de lado para que eu consiga focar no que é necessário no momento, para que depois, quando eu tiver com tempo melhor, eu retorne à academia. Porque não adianta também ir para a academia, ficar meia hora lá, comer tudo errado, porque eu não estou priorizando. Então a gente precisa saber na nossa vida, tanto pessoal quanto na nossa vida profissional, priorizar o que é importante. E então o livro fala que quantidade não é qualidade. E a gente precisa saber priorizar a qualidade no nosso trabalho. Então, ele fala que a gente precisa parar um tempo da nossa vida e pensar, olha, no momento, o que eu posso fazer que é mais de urgência? Então, por exemplo, tô mal da saúde, preciso emagrecer para a saúde, então a prioridade vai ser fazer um exercício físico. Eu quero ser efetivada na minha empresa, então a prioridade vai ser fazer uma hora extra, ficar mais, fazer a mais no meu trabalho para que eu consiga ser elevada na minha empresa. Minha prioridade é estudo. Eu preciso estudar porque eu estou muito ruim na escola, estou indo mal na faculdade, então a prioridade vai ser sempre estudar. Então a gente tem que saber priorizar as coisas que são mais importantes na nossa vida. Não porque hoje em dia a gente pensa muito, e eu falo de mim mesma, né? Vou fazer vários exemplos de mim mesmo, porque tudo que está aqui, né, falou comigo. Que a gente vê muito nas redes sociais. Mas porque eu quero viajar, mas também eu quero comprar um iPhone novo, mas eu também quero comprar roupa para trabalhar, mas eu também quero comprar um carro. Mas você tem dinheiro para isso? Não, você não tem dinheiro para isso. A gente acaba se enfiando em dívidas, se enfiando em coisas que não é necessário, porque a gente vê o outro na rede social fazendo. Porque eu sou uma pessoa que eu nem gosto de beber, né? Vamos falar de beber bebida. Mas você vê o outro bebendo e fala, nossa, que vontade de beber, né? Nossa, que legal. Tirar uma foto ali, instagramável, sabe? Sabe? Assim, que vontade de viajar, nem gosto de praia. Mas quer ir pra praia porque você viu fulano indo pra praia. Então a gente tem que saber priorizar na nossa vida o que é mais importante e lembrar que quantidade não é qualidade. Que sempre menos coisas que sejam boas é melhor do que mais coisas que são ruins, tá? E aí ele fala que o segundo erro que ele cometeu como líder foi que ele estava 12 anos lá na empresa e ele não queria mais aquele trabalho e ele acabou tirando o foco da equipe dele porque ele estava disperso procurando emprego, né, entre aspas. E aí ele fala que se você não tiver o foco, você não consegue ser eficaz naquilo que você faz. E aí ele fala que por ele estar despercebido, por ele não estar motivado com aquele emprego, ele acabou tirando o foco dos funcionários que ele tinha, dos liderados que ele tinha, e a equipe acabou tendo péssimos resultados durante 1 ano. E aí ele ficava se perguntando, nossa, mas por que a equipe não consegue me ouvir? Por que a equipe não consegue atingir os resultados? E aí uma pessoa chegou nele e falou para ele, olha, porque você não está com foco na sua equipe. O seu foco está em quê? Em procurar outro emprego, procurar outra área.
nessa época ele conta que ele já estava um pouco famoso, né, na parte de liderança, e aí ele queria trabalhar para ele próprio, mais ou menos, e aí ele ficou focado nisso, de procurar multidões para ele dar palestras, e acabou esquecendo da equipe que ele já tinha que comandar. Então ele fala que o foco é muito importante quando você é um líder, tanto da sua vida pessoal quanto da sua vida profissional, se você já tem um cargo de liderança, porque sem o foco a gente não consegue nada. Como eu disse ali também na parte de priorizar. Se você não tiver um foco naquilo que você tem para fazer, você não acaba fazendo nada. Então, se você não focar, se você falar, olha, eu não vou focar meia hora aqui para poder estudar sobre a Bíblia, estudar sobre a minha faculdade, estudar sobre algum assunto que eu queira saber. Esse ano eu coloquei como uma meta estudar assuntos importantes no mundo, porque eu não sei nada. Se eu falar assim, nossa, Heloísa, quem foi presidente, não sei. Só sei quem é do Brasil hoje, porque, né, tá no jornal. Mas se você perguntar pra mim, eu não sei qual é as pessoas importantes da história. E eu coloquei como meta, pelo menos, tirar ali na minha semana 2 horas por semana pra eu estudar sobre coisas que aconteceu no mundo que são importantes, até mesmo sobre investimento, sobre qualquer coisa que eu queira estudar, para que eu consiga ter uma pessoa mais intelectual, para não chegar na roda de uma pessoa importante e não saber o que eles estão falando, porque eu não sei o assunto. Então a gente tem que ter um foco. Então naquelas 2 horas eu não vou mexer no meu celular, eu não vou abrir a porta do meu quarto. Eu sei que quando a gente... Eu não sou mãe, mas eu imagino que é um pouco mais complicado para quem é mãe, para quem tem uma casa para cuidar, para quem tem filhos pequenos ainda para poder cuidar. Mas é importante a gente priorizar e ter foco. Às vezes também pode ser na parte de estética da gente mesmo. Eu vou tirar hoje 2 horas do meu dia para fazer minha unha, para fazer meu cabelo, para fazer uma limpeza de pele, para fazer algo por você mesmo, sabe? Porque às vezes a gente acaba passando despercebido coisas que são para nós mesmos e deixando só para fazer para o outro. O outro é mais importante, o outro, na minha empresa, o outro é mais importante do que eu, então eu vou deixar que ele faça, não vou fazer. Então a gente tem que ter um foco naquilo que a gente quer fazer. No livro ele fala que ser motivado, ter uma motivação do seu líder é muito importante. A gente entra numa empresa sabendo o que a gente tem que fazer. Eu entrei aqui sabendo que eu tinha que fazer recrutamento de seleção, sabia que eu tinha meta para bater, eu sei que eu tenho que cumprir com as minhas obrigações de chegar no meu horário, de bater o meu ponto, eu sei tudo que a gente tem que fazer. Mas quando a gente é motivado pelo nosso líder, é muito mais gratificante de fazer. Eu não vou falar assim, eu não vou fazer porque eu não sou motivado. Não, porque você entrou aqui sabendo que você tinha que fazer. Sabia que era meta, sabia que era sob pressão, sabia que você tinha responsabilidades a cumprir. Mas quando você tem alguém ali que fica te motivando, que te ajude, que perceba que você está precisando de ajuda, é muito importante. Eu lembro que uma vez, foi logo quando a mãe da Mimi ficou doente, e eu tive que fazer as chagas dela. E aí eu cheguei pra Bruna e falei, Bruna, não aguento mais, tô morrendo, tô me sentindo fracassada. Porque eu não tô conseguindo dar conta de fazer tudo que eu tenho pra fazer em 6 horas de trabalho. E aí a Bruna falou, não, senta aqui, vamos conversar, vamos ver o que a gente pode resolver, vamos jogar essa vaga para outro dia, vamos organizar melhor a agenda, vamos ajudar você com esse problema. Então eu sou uma pessoa que, graças a Deus, eu sei pedir ajuda. Então eu cheguei pra ela e falei, olha, Bruna, eu não tô conseguindo, eu estou me sentindo sobrecarregada, eu não tô conseguindo ter foco, porque eu tô tão perdida no que eu tô fazendo, que eu não tô conseguindo dar resultado. E aí estava me deixando muito frustrada. Eu cheguei pra Bruna e falei, olha, Bruna, eu tô assim, assado. E ela falou, não, vamos tentar aqui, vamos resolver. Então ela trouxe uma motivação pra mim. Ela falou, olha, então vamos resolver. Eu levei um problema pra ela, ela me deu uma solução, me motivou, falou, não, você é capaz, porque como eu sou palavra de afirmação, pra mim as palavras importam bastante. Então ela falou, não, você é capaz, eu confio em você, eu coloquei você pra fazer a zaga dela, porque eu sei que você é capaz. Então a gente sabe que a gente é obrigado a fazer. Ninguém aqui é mais criança pra poder falar, não, só vou fazer se minha mãe me adoar. Não, porque aqui tá todo mundo sendo pago pra fazer o que você fez, o que você sabe fazer. Mas a gente ter uma equipe que te motiva, ter um líder que te motiva, um dono de uma empresa que te motiva é muito importante. O terceiro erro que ele falou que ele cometeu... O terceiro erro que ele fala que ele cometeu foi não dedicar um tempo para a preparação da sua equipe. Ele estava como eu estava naquele momento, todo sobrecarregado de trabalho. Ele não estava conseguindo ter o foco que ele tinha que ter na equipe dele, ele não estava conseguindo liderar a equipe dele, então ele não estava conseguindo preparar a equipe.
Então, ele fala que se a gente não dedicar um tempo para a preparação, a gente não consegue ter uma equipe eficiente. Do que adianta eu ter 10 pessoas na minha equipe se 7 delas não sabem fazer nada? Se 7 delas não passaram por um treinamento eficaz que mostre, olha, você tem que fazer isso, isso e isso, é assim, assim, assado. E isso aconteceu com ele, porque ele estava tão sobrecarregado que ele não estava com tempo de parar um tempo do trabalho dele para poder falar com os liderados dele e falar, olha, é assim, assim, assado, você tem que fazer desse jeito. Então ele foi colocando qualquer pessoa na equipe, qualquer pessoa que ele entrar ele colocava, e isso acabou derrubando a equipe dele. Então ele conta que a gente precisa dedicar um tempo para a preparação em qualquer área da nossa vida. Como eu falei dos estudos, né? Então eu quero ser uma pessoa mais inteligente, então eu vou dedicar um tempo para me preparar para ser uma pessoa mais inteligente. Eu quero ser cantora, vamos supor, então eu vou ter que dedicar um tempo para me preparar para ser cantora. Eu quero qualquer coisa na vida que você for fazer, né, seja na vida pessoal, na vida do trabalho, tem que dedicar um tempo para preparação. Não adianta você chegar aqui e falar, vou dar um exemplo mais ou menos para a Michelle mais uma vez, que imagina se ela tivesse chegado, a Bruna saísse e falasse assim, vamos pôr a Bruna que acabou de entrar, né? Bruna, você vai ser a líder agora do RS. Ela hoje é o primeiro dia dela, como que ela vai ser a líder do RS? Não tem como, ela não sabe como é o funcionamento da equipe, ela não sabe como é o funcionamento da empresa. Então, a Michelle dedicou um tempo que ela ficou durante todo esse tempo na empresa se preparando. Lógico que ela não sabia que ela ia ser uma líder, talvez ela nem queria, nem nunca pensou na cabeça dela que ela fosse ser uma líder, mas todo esse tempo a Bruna estava preparando a gente para ser uma líder no lugar dela caso ela saísse. E foi o que aconteceu. A gente tem que sempre dedicar um tempo para se preparar para o que a gente quer fazer na nossa vida. E o nosso maior erro nas nossas vidas, em qualquer área, é a gente achar que a gente já está preparado para algo. Então, um exemplo da academia. Eu acho que você está um mês na academia e aí você acha que não, eu já estou forte, agora eu vou levantar 100 quilos no leg press. Não dá para levantar nem 10. Como você vai levantar 100 quilos faz um mês que você está na academia? Porque hoje em dia a gente quer muito essas coisas rápidas, tudo tem que ser rápido, então preciso emagrecer rápido, preciso ter maromba rápido, preciso ter as coisas rápidas. Então, se você vai na academia depois de um mês que você acabou de começar, seu corpo nem se acostumou ainda com a academia, você quer levantar 100 quilos, você não vai conseguir, porque você tem que ter um tempo de preparação. Você vai aos poucos com 5 quilos, depois com 10 quilos, depois com 15 e assim por diante. E o nosso erro é que a gente já está preparado para algo. Um exemplo, a gente pensa na hora do trabalho. Ai, mas por que eu não fui efetivada? Ai, por que eu não fui promovida? Ai, porque o fulano foi e eu não fui? Porque às vezes você não está preparado para aquilo que você tem para receber. Às vezes a gente acha, não, mas eu sou capaz, eu sou inteligente, eu fico até mais tarde no trabalho, eu faço a mais do que eu deveria fazer e eu não estou tendo reconhecimento para isso. Mas talvez a sua inteligência emocional não está preparada para você ser um líder ou para você subir de cargo. Não adianta a gente querer e não estar preparado para fazer. Porque se a gente colocar uma pessoa que não está preparada, vai acabar atrapalhando toda a equipe, o funcionamento de uma equipe, né? E aí ele fala que a gente precisa definir a realidade. A gente precisa ser claro com nós mesmos do que a gente é capaz de fazer. Então eu preciso ser clara comigo mesma. Olha, eu quero comprar um carro. Tá, quero comprar um carro. Mas qual que é o primeiro passo para eu comprar um carro? Ter tirado uma carta. Né? Porque eu não vou comprar um carro e sair dirigindo aí sem carta. Não faça isso, né, gente? Eu preciso comprar um carro. Beleza, eu não tenho R$1 no bolso. O que eu vou fazer? Eu vou guardar dinheiro para poder comprar um carro. Talvez eu possa financiar, mas preciso de uma entrada. Preciso pelo menos começar ali pelo primeiro passo. Eu não posso querer comprar um carro e já ficar indo fazer financiamento. Ah, não tem nenhuma carta, eu não tenho R$1 no bolso, mas eu vou ficar lá na porta do financiamento pedindo, olha, como que eu posso comprar um carro aqui? Se você não tem nada, você tem que definir, olha, eu sou sincero com você mesmo. Olha, para eu alcançar esse objetivo, eu preciso fazer isso, isso e isso, e traçar metas que você pode fazer para poder alcançar. Eu trouxe um exemplo de Jesus, porque para mim ele é o maior líder que a gente tem atemporal, né, de todos os tempos.
E a gente quem conhece a Bíblia sabe que Jesus começou o seu ministério com 30 anos. Então, durante esses 30 anos, ele ficou se preparando. A gente não sabe muito bem o que ele ficou fazendo, a Bíblia não fala muito tempo ali, dos 12 até os 30 anos, o que ele ficou fazendo ali, mas a gente sabe que ele ficou se preparando para poder ser um pregador da palavra, para curar, para poder fazer milagres, né? E a gente pensa, nossa, se Jesus, que é o Filho de Deus, nós também somos, né? Mas que é o Filho de Deus ali, demorou 30 anos para se preparar para algo tão grandioso, quem sou eu para querer comprar um carro da noite pro dia? Quem sou eu para entrar numa empresa e achar que daqui a um mês eu vou ser a líder ou que eu vou ser a gerente? Claro que acontece. Eu não vou falar que não acontece, que você pode estar numa empresa hoje e amanhã você vai ser efetivada e amanhã depois você é gerente. Claro que acontece, mas não é todos os dias que acontece isso, não é com todo mundo, não é com toda a população. Então, se Jesus demorou 30 anos se preparando para fazer algo grandioso, quem somos nós para achar que a gente vai demorar 1 ano, 2 anos, que eu vou chegar onde eu quero chegar em 10 anos, talvez, ou 15 anos. A gente não tem essa humildade que Jesus teve de falar, olha, não, eu vou se preparar, eu vou mostrar que precisa de paciência para você poder alcançar aquilo que você quer. Ele fala que a gente tem muito hoje em dia esse senso de urgência. Ele até zoa que a gente tem o café solúvel, tudo é solúvel hoje em dia, tudo pipoca de micro-ondas, porque a gente quer tudo que seja muito rápido na nossa vida. E na realidade não é. A gente acaba se frustrando porque a gente acha que a gente vai alcançar coisas muito grandiosas com pouco tempo de idade, talvez, ou com pouco tempo de experiência. E não é assim que funciona. Eu trouxe esse exemplo de Jesus porque eu penso assim, imagina se Deus quisesse, ele poderia ter feito Jesus com 2 anos de idade, falar, curar, libertar, expulsar demônio, tudo que ele quisesse fazer, ele podia fazer com 2 anos de idade se ele quisesse. Mas ele falou, não, eu vou mostrar para o mundo que a gente precisa de tempo, que precisa de paciência e humildade para reconhecer que você não está pronto para receber aquilo que você quer receber. Eu vou contar um testemunho que no ano passado eu trabalhava de telemarketing, estava cansada desse trabalho, eu falei, não, preciso fazer alguma coisa da minha vida para ser alguém na vida, né? Não quero ficar trabalhando de telemarketing pro resto da vida. E aí eu fiquei orando, aí eu entrei na faculdade, fiquei orando para Deus me dar um trabalho. Mas aquela, orava, mandava um currículo a cada 2 meses e achava que Deus ia bater na porta, ó, o emprego tá aqui para você. E não foi assim. E aí eu falava, Jesus, o que eu tô fazendo de errado? Por que eu tô nessa peleja? Todo mundo consegue um emprego e eu não consigo. Por que eu não consigo? Porque na área, não sei se alguém já trabalhou em telemarketing, a gente tem um ditado, né? Que quem trabalha com telemarketing não trabalha com mais nada na vida. E aí, eu sou aquela pessoa que, tipo, tudo que eu escuto fica na minha cabeça, né? E aí eu fiquei com isso na minha cabeça. E aí a minha irmã falou assim, enquanto você não tirar isso da sua cabeça, não vai conseguir um emprego. Lógico que também você mudar um currículo a cada 2 meses, não vai te ajudar também a procurar arrumar um emprego. E aí eu falei assim, não, eu preciso me preparar para poder estar pronta para quando eu achar um emprego. Que foi quando eu entrei na Adonai. E aí eu fiquei durante o ano todo, né, procurando emprego. Aí eu comecei a falar, não, preciso me preparar melhor. Então eu comecei a fazer mais cursos para poder agregar no meu currículo, para que quando eu chegasse na entrevista eu falasse assim para a pessoa, olha, eu nunca trabalhei na área, mas eu já estudei sobre isso, eu sei como funciona, eu tenho cursos, eu sei como que vai acontecer. Já trabalhei com metas, que até falei com a Tati, nossa, eu trabalhei com metas, eu sei como que é a correria de trabalhar com metas, eu gosto dessa área, porque se eu chegasse pra pessoa e falasse, eu também só de telemarketing, não tem mais nada, o que eu vou agregar numa empresa de RH? Se eu não tenho um curso à parte da minha faculdade, eu estava no início da faculdade, então eu precisei me preparar para que eu conseguisse me destacar no mercado de trabalho. E aí ele fala que, como eu falei, a gente pode ser que você chegue a gente às vezes numa empresa ou às vezes na igreja, em qualquer lugar, a gente pode ver que a gente tem pessoas que chegam a um cargo de liderança sem estar pronto para ser líder. Talvez você caiu lá de paraquedas, talvez fosse a opção que a empresa achou que era melhor naquele momento, mas a gente precisa ser humilde para reconhecer que você não está preparado o suficiente e correr atrás para você poder melhorar e saber como que funciona uma liderança. Então, talvez a gente já pode ter casos que a gente encontre que a pessoa ficou 1 mês na empresa e já foi líder, mas a gente precisa reconhecer, ele precisa reconhecer que ele precisa melhorar, que ele precisa ainda evoluir. E aí ele fala que a gente precisa julgar a nós mesmos. A primeira pessoa que a gente deve analisar na nossa vida somos nós mesmos. Então, a gente é mais crítico em relação ao outro do que a nós mesmos.
Se eu chegasse aqui e falasse assim pra vocês, gente, vou contar até 5 e você vai falar uma crítica de alguém que tá do seu lado. Talvez a pessoa que tá do seu lado, você não conhece ela tão bem. Mas eu tenho certeza que você vai falar, ai, que unha feia. Ai, que sapato brega. Nossa, que cabelo horroroso. Não combinou essa roupa com essa bota. Você vai achar um defeito com a pessoa. Você pode nunca ter visto ela na vida, você vai achar um defeito pra ela. Então a gente acaba, tipo assim, e se eu falasse assim, olha, me fala um defeito seu agora em 2 segundos. Você não vai saber falar. Talvez você vai falar aquele clichê que todo mundo já sabe que você é. Então, assim, a gente acaba querendo ser mais... A gente acaba, não, é do ser humano. É natural a gente querer ser mais crítico com o outro do que com nós mesmos. Eu sempre fui uma pessoa que, quando eu brigava, eu queria magoar outra pessoa. Eu queria tocar na ferida da pessoa. E aí, eu brigava com alguém, eu falava tudo que eu queria falar, que eu não tinha coragem, quando era nos dias normais. E aí, um dia eu tava brigando com a minha irmã, porque a gente somos 4 irmãs, uma atrás da outra. Então, na adolescência, imagina, todo dia era tiro, porra de bomba. E aí, um dia brigando com ela falou assim pra mim, quem é você? Olha você é muito pessimista, negativa. E eu lembro, gente, como se fosse hoje, que na hora, sabe quando você... Sabe a câmera lenta, assim, ó? Eu lembro ela falando isso pra mim, ela apontava assim na minha cara e eu falava assim, Jesus, que isso? Eu não sou essa pessoa. E aí, depois de um tempo, eu falei assim, meu Deus, eu sou essa pessoa. Porque eu gostava muito de criticar o outro, eu gostava muito de falar, jogar na cara que a pessoa era, e quando alguém trouxe uma verdade que ninguém nunca tinha me falado que eu era, eu falei, meu Deus, meu mundo caiu. Falei, Jesus amado, eu não sou. Aí eu depois parando pra pensar, eu era mesmo uma pessoa muito negativa. Mas eu olho pra mim, nossa, Luiz, eu vou comprar um carro X. E aí eu falava, ai, mas nossa, o carro Y é muito melhor do que o carro X. É melhor ter um carro Y do que não ter nenhum. Melhor não ter esse daí não, porque é melhor ter 0 do que ter esse daí que é ruim. Ah, eu vou comprar um celular. E eu era esse tipo de pessoa. Mas era uma coisa que, tipo, às vezes a gente é tão assim que a gente não percebe que você era assim. E aí, quando a minha irmã chegou em mim e falou isso, eu falei, meu Deus do céu, eu preciso mudar. E aí eu comecei, né, uma busca incessante pra poder... Claro que eu não vou falar que hoje eu sou 100% uma pessoa positiva ou ruim todo dia, né? Mas que já melhorei bastante em vista do que eu era. E aí foi necessário uma pessoa falar pra mim, olha, você é isso, pra que eu conseguisse perceber que eu era. Porque eu gostava muito de criticar uma pessoa que também tinha problemas, mas que eu não gostava de ver os meus defeitos, as coisas que eu precisava melhorar. Então, com esse erro, eu aprendi que eu não preciso ficar criticando o outro sabe do que ele precisa melhorar, ele sabe o que ele precisa fazer para poder resolver aquele problema, mas a gente precisa também olhar mais para nós mesmos, julgar mais a você mesmo do que o outro. E aí ele fala que a gente julga muito o outro pela ação e nós mesmos pela nossa intenção. Ah, mas eu errei com vontade de acertar, né? Mas eu errei porque fulano me incentivou. Ah, eu fiz isso porque fulano falou que ia dar certo. E aí o outro errou porque ele quis. E a gente é muito, o ser humano, né? É muito isso, de julgar o outro pelo que ele fez. Mas a gente sempre tem um problema, uma resposta porque a gente fez. Ah, mas eu fiz isso porque isso. E a gente a gente tem que julgar nós mesmos com mais critério do que o outro, né? Porque a gente não sabe por que o outro fez, por que o outro errou. E aí ele fala que ser um líder de si mesmo melhor é um pré-requisito para você ser um bom líder de uma equipe. E aí ele dá umas dicas pra gente poder ser um líder melhor, tanto no nosso trabalho, quanto na nossa vida pessoal. Pode me ajudar a virar? Por favor. Não tem. Ele vai escrever aqui. Ver se eu vou conseguir escrever. Vai. Só vou escrever algumas coisas. Não sei se vai ter pesquisa. E aí ele fala que a gente precisa ter submissão. A gente precisa ser submisso. Eu não tô falando que a gente precisa acatar tudo que as outras pessoas falam, mas a gente precisa, para você ser um bom líder de uma equipe futuramente, você precisa ter um bom liderado. Não que adianta você ter uma equipe que não te obedece. Não que adianta você ter um líder e você não obedecer a ele. Então ele fala que a gente tem que saber ser um bom submisso para que a gente consiga, na hora que a gente tiver um cargo de liderança, saber o que aquela pessoa precisa. Então, um exemplo, né? Mais uma vez a Michelle, né? Ela estava no nosso cargo, ela estava recente nos nossos afazeres, ela sabe o que a gente estava fazendo. Então, hoje ela consegue falar, nossa, olha, eu sei que
no departamento precisa disso, 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 porque eu tava lá, eu vi o que precisava. Então eu tive esse entendimento, eu fui submissa no meu cargo, então eu sei o que eles precisam, eu sei como fazer, eu sei como melhorar. Então ele fala que a gente precisa ser um bom liderado para que a gente consiga ser um bom líder futuramente. E aí ele fala também que, na verdade, tipo assim, a gente pensa que se você não é um bom filho, você não vai ser um bom marido. Se você não é um bom líder, um bom liderado, você não vai ser um bom líder. Então, tudo que a gente faz na nossa vida, a gente precisa ter submissão dentro da nossa casa, dentro do nosso relacionamento, dentro do nosso trabalho. A gente tem que ser submisso. Claro que não é abaixar a cabeça para coisas erradas, mas é abaixar a cabeça para quem tá acima de você. Então, às vezes a gente pensa, nossa, minha mãe é tão chata, minha mãe não deixa eu sair pro final de semana pra beber e voltar às 5 horas da manhã. Ah, minha mãe não me deixa dirigir sem carta. Ai, mas meu líder não me deixa fazer tal coisa. Ele sabe por que você não pode fazer tal coisa. Ele tem mais conhecimento do que você, ele é mais experiente do que você. Então ele sabe por que você pode, o que você pode e o que você não pode fazer. Então se você não sabe ser um bom submisso, você não vai saber ser um bom líder. E aí ele fala que a gente tem que ter autodisciplina. Como eu falei, a gente é o dono da nossa vida. Então, eu sou responsável pelas minhas atitudes, eu sou responsável pelos meus erros e pelos meus acertos. Então, a gente precisa ter coragem para ter disciplina, mas também ter caráter para falar, olha, eu errei, eu vou recomeçar, eu preciso de uma nova chance, eu preciso de começar do zero, porque disciplina é tudo. Eu sou uma pessoa indisciplinada, então eu posso falar isso, né? Porque eu sou uma pessoa que não consigo seguir uma disciplina. Então, quando eu falei assim, na minha meta desse ano, eu falei, nossa, eu preciso ter uma pessoa mais disciplinada, eu preciso ter uma pessoa, porque eu sou uma pessoa que começo, ai, tá difícil, eu vou parar. Ai, nossa, depois eu volto, semana que vem eu volto, porque essa semana, nossa, foi tão corrido, não vou conseguir fazer. Mas a gente precisa ter disciplina para autodisciplina, né? Pra gente poder alcançar aquilo que a gente quer na nossa vida, no nosso trabalho, negar os seus próprios desejos em prol de algo maior. Nesse período que eu fiquei no ano passado, eu fiz um propósito com Deus, né? Quem já sabe como que funciona o propósito, eu sou viciada em Coca-Cola, quem não sabe, tá sabendo agora, e eu fiz um propósito de não tomar refrigerante enquanto eu não conseguisse um emprego. E aí, não era qualquer emprego, era um emprego que eu queria muito, muito, muito. E aí eu falei, Jesus, como eu vou conseguir fazer isso se eu sou uma pessoa viciada em Coca-Cola? E quem tem um vício sabe que é difícil, não é igual cigarro, igual droga, mas ainda assim é um vício. E eu lembro, gente, que era tão assim que eu chorava porque eu queria tomar Coca-Cola e eu não podia tomar Coca-Cola. Eu já cheguei, tipo, assim, abria, quase pôr na boca, assim, aquela Coca tão gelada, sabe, tão boa. Sentir o cheiro da Coca e não poder tomar. Então eu tive que ter muita disciplina para poder alcançar aquilo que eu queria. Eu não vou falar que foi fácil, porque teve dias muito difíceis. E pode pensar, nossa, que besta, uma Coca-Cola. Mas só quem é viciado em alguma coisa sabe como que é ficar sem aquilo, ficar com aquela abstinência. Porque por mais que seja uma coisa besta, pra quem é viciado, é muito difícil. As meninas sabem, quando eu fico assim, tô triste, eu quero uma Coca, preciso tomar Coca, porque me dá uma alegria de vida, sabe? Traz uma coisa na minha vida. E aí eu fiquei 7 meses por uma Coca-Cola na boca. E aí quando eu consegui aquilo que eu queria, eu falei, nossa, valeu a pena. Esperar todo esse tempo, valeu a pena todo o sacrifício que eu fiz para poder alcançar aquilo que eu queria muito. Então a gente tem que ter muita disciplina para poder alcançar aquilo que a gente quer. Não vai ser fácil, eu tenho certeza que vai ser muitos obstáculos pela frente, mas a gente tem que ter disciplina para poder falar, olha, eu vou conseguir aquilo, eu vou me esforçar para fazer aquilo. E aí o autor fala que a gente tem que ter paciência, que é uma coisa que hoje em dia a gente não tem muito, e eu principalmente não tenho nada. E aí ele fala que a gente tem que ter muito mais, que a gente precisa ter paciência para poder ser um líder melhor também nas nossas vidas e líder de uma equipe. Ele fala que a gente olha muito para o fim. No fim, vamos dar o exemplo de comprar um carro, né? Então eu só vou ficar focando naquele carro que eu quero, naquele carro. E aí quando chega o tempo, você fala, nossa, mas o que eu fiz para alcançar aquele carro? Eu não fiz nada, porque eu fiquei tão focada no futuro que eu esqueci do meu presente e do meio, né? E do começo. Então, para alcançar um objetivo, você tem que começar a focar, lógico, no que você quer alcançar, mas também focar no que está no presente, o que você vai fazer agora, no meio e no fim, para poder alcançar aquele objetivo, né? E aí a gente acaba ficando só impaciente com aquilo. Eu quero coisas para agora, eu quero coisas para hoje, eu quero coisas para amanhã. Eu quero que aconteça dessa forma, eu quero que seja do meu jeito, e que é amanhã. E eu era assim com Deus, eu falava, né?
Até um dia eu falei com a Tati que a gente tava falando que a gente pede tudo pra Deus. E eu sou essa pessoa que, se eu tô no ônibus, tá muito cheio, e eu não consigo chegar na porta, eu falo, Deus, abra o caminho pra poder passar, porque eu não vou conseguir alcançar lá na porta. Então eu sou essa pessoa que sempre pede tudo pra Deus. E aí eu falo assim, meu Deus, mas eu quero que seja agora. Eu quero que seja desse jeito, abre o caminho agora, Senhor. Abre a porta do emprego agora, eu quero dessa forma, eu quero que seja nesse tempo, eu quero que seja no meu tempo, no tempo que eu acho que é necessário pra mim. Mas às vezes você não tá preparado pra receber aquilo que você tem pra receber. E tem um ditado muito popular que fala que as melhores coisas da vida não levam tempo. E a gente tem que levar isso pra nossa vida, porque não adianta a gente querer que seja tudo pra agora, tudo pra hoje, tudo pra amanhã, que não é, né, no tempo que a gente tá preparado pra receber aquilo. E aí ele fala que ser um líder não é você chegar sozinho em algum lugar, que foi até que o Eduardo trouxe na semana passada. É você chegar, levar a sua equipe ao primeiro lugar. Não adianta você querer ser o apressado e falar, não, eu vou chegar na frente sozinho, eu vou correr para chegar lá em primeiro lugar, se a sua equipe tá lá atrás. Então, se você é um líder, você precisa levar a sua equipe junto com você. Então, olha, isso daqui tá dando errado, vamos ver o que tá dando certo, pra gente poder levar você e a sua equipe junto pro primeiro lugar. E aí ele dá uma dica que eu achei bem interessante, que eu nunca tinha parado para pensar em questão pessoal. Ai, peraí, gente, que eu errei. E aí ele fala que a gente, na nossa vida pessoal, a gente tem que achar uma pessoa para prestar conta sobre a nossa vida. Então, um exemplo, essa semana eu quero ficar uma semana sem tomar refrigerante. Mas eu não vou contar pra ninguém, porque se eu contar, se alguém ver eu bebendo, vai falar, você não falou que ia ficar uma semana sem tomar refrigerante? E eu sou assim também, eu não conto pra ninguém, porque eu não quero que ninguém venha falar depois na minha cara, você falou que ia ficar uma semana sem comer doce, falou que ia ficar uma semana pra academia. Então ele fala que a gente tem que achar uma pessoa de confiança, obviamente, não é qualquer pessoa, né, que a gente vai contar, pra falar, olha, eu acho que essa semana eu quero ficar uma semana sem tomar refrigerante, você pode me ajudar? Se você vê que eu tô quase tomando, você não me deixa. Me ajuda a ser forte, me ajuda a conseguir conquistar esse objetivo, porque eu sei que confio em você e a gente vai conseguir junto. Então a gente precisa procurar uma pessoa pra gente conseguir, uma pessoa próxima da gente, talvez seja seu marido, seu irmão, seu filho, talvez, alguém do seu trabalho que você confie bastante. Tá dando hora? Já tô finalizando. E aí você precisa ter alguém para você prestar conta sobre o que você tem para fazer, tá? E aí ele fala que a gente tem que aceitar conselhos. Muitas pessoas não gostam de aceitar conselhos, acham que a gente tá fazendo um conselho pra... Ai, meu Deus, quer saber mais, quer saber mais do que eu sei. E ele fala que a gente precisa saber ouvir o conselho de uma pessoa mais experiente, talvez da sua mãe, do seu colega de trabalho que tá mais tempo do que você na empresa, talvez de alguém que você confie bastante. E aí ele fala que se você for um líder eficiente de você mesmo, você vai conseguir estar pronto para um cargo de liderança. E aí ele só fala 3 dicas para a gente poder aplicar na prática, que a gente pode levar para nossa casa, que vocês podem fazer com vocês, na casa de vocês. Que é fazer um textinho assim, com que clareza você se vê. Seja sincero, anote, eu me vejo desse jeito, eu acho que eu sou assim, eu acho que eu sou assado. E você vai pedir para alguém que você confia muito, que é muito próximo de você, falar como ela te vê. Pra ver se você realmente está se enxergando da forma que você é. Porque a gente é muito crítico também, às vezes, com a gente mesmo, de falar, nossa, eu sou uma pessoa tão ruim, sou uma pessoa tão assim, só tem defeitos, não tem nenhuma qualidade. E às vezes a gente não tá enxergando a gente com a clareza que a gente deveria se ver. E aí ele fala que a gente precisa também fazer uma lista do que a gente quer crescer pessoalmente. Então, eu preciso crescer na minha área espiritual, ou na minha área profissional, ou na minha área de habilidades, talvez. Então, por exemplo, eu preciso trabalhar mais em equipe. Vou procurar trabalho que seja um trabalho em equipe. Preciso evoluir nessa parte de não saber trabalhar sozinha, de não querer trabalhar sozinho. Então, estabelecer um objetivo e traçar metas para você poder alcançar isso. E a terceira coisa é até que ponto você é capaz de ouvir conselhos. E aí ele fala pra gente pegar 5 conselhos de pessoas próximas a nós mesmos pra seguir. Então não é, eu não quero seguir esse... Eu acho que isso aqui não é válido pra mim. Não é isso. É seguir o conselho mesmo que você acha que não é válido. Pra você ver se realmente aquilo lá se é bom pra você, se é importante pra você. E aí ele fala pra gente ter uma conversa franca com nós mesmos. Então, sente na frente do espelho, fala, olha, eu preciso fazer isso. Seja sincera, vai ser só você e você mesmo, então você tem que falar tudo que você tá sentindo, o que você o que você acha que você precisa melhorar, o que você precisa fazer para você resolver os seus conflitos internos. E para finalizar, eu trouxe só um versículo da Bíblia,
que fala bastante sobre essa parte de liderança, né? Que é em 2 Crônicas 15:7, que ele fala: mas sejam fortes e não desanimem, pois o trabalho de vocês será recompensado. Então, todo o trabalho que a gente tem, igual eu falei da Coca-Cola, foi um trabalho muito difícil, foi uma coisa muito difícil para mim, mas no fim foi muito recompensado com um trabalho que eu sempre quis. Então, às vezes a gente tá tão sobrecarregado que você tem que pensar que aquilo lá vai ser bom pra gente no futuro. Então, não desanime, seja forte, que tudo vai acontecer da maneira que tem que acontecer no tempo certo, tá? Muito obrigada.